O ar no vasto salão do Palácio Real da Babilônia vibrava com uma cacofonia de risos, música ensurdecedora e o tilintar de taças de ouro. Centenas de convidados, adornados com sedas e joias, entregavam-se a um banquete de proporções épicas. Mesas fartas exibiam iguarias exóticas, vinhos preciosos fluíam como rios. E a atmosfera era de uma euforia desmedida, uma celebração ruidosa da invencibilidade babilônica. No entanto, para além das muralhas impenetráveis da cidade, um silêncio opressor pairava, um cerco persa invisível, mas cada vez mais apertado, aguardando pacientemente seu momento. No epicentro dessa indulgência estava o rei Baltazar, uma figura imponente, mas marcada pela decadência. Seus olhos, antes astutos, agora refletiam uma mistura de arrogância e entorpecimento. Ele era o epítome do orgulho babilônico, indiferente à ameaça iminente que espreitava nas sombras. Em seu trono ornamentado, observava a festa com um sorriso presunçoso, convencido de sua própria divindade e da eternidade de seu reinado. A Babilônia, sob seu comando, parecia intocável, uma fortaleza inexpugnável. A festa prosseguia e a questão central pairava no ar, embora ninguém se atrevesse a formulá-la. O que acontece quando um homem, no auge de seu orgulho e poder, decide desafiar o Criador do universo? A história, como veremos, tem uma maneira peculiar de responder a essa pergunta. Não era apenas uma lenda, mas um evento histórico, cuja veracidade é sussurrada até mesmo em artefatos como o cilindro de Ciro, um testemunho silencioso da queda que se aproximava. Os preparativos para o banquete haviam sido grandiosos. Servos corriam, carregando bandejas de prata, enchendo taças com néctares proibidos. A opulência era tamanha que parecia desafiar a própria realidade, um espetáculo de riqueza que ofuscava qualquer preocupação. Mas em meio a essa profusão, uma ideia audaciosa e perigosa germinava na mente embriagada de Baltazar. Ele desejava elevar a extravagância a um novo patamar, um gesto que selaria seu destino. Com um aceno de sua mão pesada de anéis, o rei convocou um de seus oficiais. "Tragam os vasos de Jerusalém", ordenou com uma voz que mal disfarçava o desdém. "Aqueles que meu avô Nabucodonosor trouxe do templo dos hebreus. Vamos brindar com eles aos nossos deuses, mostrando a todos quem realmente detém o poder." Um calafrio, sutil como uma brisa fria em um dia quente, percorreu o salão. Um servo mais velho, com rugas que contavam histórias de reinos passados, observou a cena com um olhar preocupado. Um pressentimento sombrio que contrastava agudamente com a euforia geral. Ele sabia o peso que aqueles objetos carregavam, a história de um Deus que não podia ser desafiado impunemente. Mas sua apreensão era um sussurro perdido na tempestade de celebração. Ninguém, exceto talvez ele, parecia notar que a linha entre a festa e o sacrilégio estava prestes a ser irrevogavelmente cruzada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A ordem do rei reverberou pelo salão, um prenúncio sombrio disfarçado de capricho real. Em pouco tempo, servos pálidos e silenciosos emergiram das profundezas do palácio, carregando os utensílios dourados e prateados que um dia adornaram o Templo de Salomão em Jerusalém. Cada taça, cada prato, cada jarro exalava uma aura de santidade, um peso de séculos de devoção e sacrifício. Não eram meros objetos de metal, eram testemunhas silenciosas de uma aliança, de um Deus que os babilônios, em sua arrogância, haviam tentado aprisionar e humilhar. A luz bruxuleante das tochas dançava sobre o ouro polido, revelando os intrincados entalhes que narravam histórias de uma fé inabalável, agora profanada nas mãos de um rei pagão. Baltazar, com um sorriso distorcido pelo vinho e pela soberba, estendeu a mão para a taça mais elaborada.
Era um cálice magnífico, que outrora continha o sangue da aliança, agora prestes a ser manchado pela blasfêmia. Ele o ergueu, e um silêncio tenso, quase imperceptível, se espalhou entre os convidados. Os músicos hesitaram, seus instrumentos silenciando por um breve instante, como se a própria música se recusasse a participar do ato que se seguiria. "Aos nossos deuses!" bradou Baltazar, sua voz embargada pelo álcool, mas ressoando com uma autoridade que exigia submissão. "Aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Os deuses que nos deram esta vitória sobre o Deus dos hebreus." O líquido âmbar escorreu pela borda do cálice sagrado enquanto o rei bebia, um ato de profanação que ia além da simples irreverência. Era uma declaração de guerra espiritual, um desafio frontal ao Deus de Israel, a quem Baltazar, em sua ignorância e delírio de poder, considerava derrotado. A gravidade do sacrilégio era imensa. Aqueles vasos não eram apenas artefatos. Eram símbolos de uma relação sagrada, dedicados exclusivamente ao serviço do Altíssimo. Usá-los para honrar ídolos era um insulto cósmico, uma afronta que ecoava pelas esferas celestiais. Era como cuspir no rosto do próprio Criador. Entre os convidados, alguns olhos se desviaram, outros se entreolharam com um misto de desconforto e medo. Murmúrios abafados percorreram as mesas, rapidamente silenciados pelo barulho forçado da celebração que o rei exigia. Houve quem sentisse um arrepio na espinha, uma intuição de que algo terrível acabara de ser desencadeado. A decadência moral do império era palpável, refletida na atitude do seu líder. A Babilônia, outrora um farol de civilização, afundava-se em um pântano de indulgência e impiedade, e o ato de Baltazar era o ápice dessa derrocada. Não era apenas um rei que se perdia, mas toda uma nação que seguia o caminho da perdição. Naquele momento, Baltazar cruzou uma linha irreversível. Não havia volta. Ele havia selado o destino não apenas de si mesmo, mas de seu império. O ponto sem retorno fora atingido com a audácia de um brinde blasfemo. O ar no salão, antes vibrante de euforia, agora parecia mais pesado, carregado de uma tensão quase elétrica. Um breve tremor, quase imperceptível, percorreu o chão de mármore. Ou talvez fosse apenas a imaginação coletiva dos poucos que sentiam o presságio. A música, que havia retomado seu ritmo frenético, parecia agora forçada, estridente, tentando abafar o som de um silêncio que se aproximava. A festa continuava, mas uma rachadura invisível havia se formado na fundação daquela celebração, um prenúncio do abismo que estava prestes a se abrir. A celebração, apesar do presságio sutil, atingiu agora o seu pico de euforia e excessos. O vinho fluía como rios, as vozes se elevavam em hinos aos deuses pagãos, e a dança, antes elegante, transformava-se em um frenesi desinibido. Baltazar, embriagado pelo poder e pelo álcool, observava a cena de seu trono, um sorriso largo e desdenhoso em seus lábios. Ele se sentia invencível, o senhor de um império que desafiava o tempo e os deuses. A Babilônia, naquela noite, era o centro do universo, e ele, seu monarca absoluto, parecia crer que havia subjugado até mesmo o Deus dos hebreus. Os vasos sagrados, agora servindo a propósitos profanos, brilhavam sob a luz das tochas, testemunhas silenciosas de uma blasfêmia sem precedentes. De repente, como um raio que corta a escuridão, a música cessou. As risadas morreram na garganta dos convidados. O tilintar de taças e pratos silenciou. Um silêncio mortal desceu sobre o vasto salão. Um vácuo ensurdecedor que engoliu toda a euforia. Os olhos de todos, antes fixos nas dançarinas ou nas bandejas opulentas, agora se voltaram para um ponto específico na parede caiada em frente ao rei. Ali,
Em meio ao gesso liso e sem adornos, uma visão aterradora se materializava. Uma mão. Não uma mão humana comum, mas uma mão espectral, translúcida, desprendida de qualquer corpo, emergiu da parede. Seus dedos se moviam com uma precisão fantasmagórica, escrevendo letras misteriosas na superfície. Cada traço deixado pela mão brilhava com uma luz sobrenatural, como se a própria essência do terror estivesse sendo gravada para que todos vissem. O ar tornou-se pesado, denso, quase impossível de respirar. O cheiro de incenso e vinho foi substituído pelo frio metálico do medo. O terror se espalhou como uma praga. Os rostos dos convidados, antes rubros de prazer, empalideceram, tornando-se máscaras de horror. Alguns caíram de seus assentos, outros se agarraram uns aos outros, os olhos arregalados, incapazes de desviar o olhar daquela aparição macabra. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o próprio pulsar do sangue nas veias, o pânico crescendo em cada coração. Baltazar, o rei arrogante e outrora cheio de desdém, estava agora transformado. Sua face, antes orgulhosa e corada, ficou pálida como a morte. Seus joelhos começaram a tremer incontrolavelmente, batendo um no outro com um som seco que, no silêncio sepulcral, parecia um trovão. O terror que ele havia infligido aos outros agora o consumia. Seu corpo curvou-se em seu trono, os olhos fixos na escrita que se formava, incompreensível e ameaçadora. A bexiga se relaxou, e o odor de urina misturou-se ao suor frio que escorria por sua testa. Sua bravata havia desaparecido, substituída por um pânico primordial. A mão terminou sua escrita, e então, tão misteriosamente quanto apareceu, dissolveu-se no ar, deixando para trás apenas as palavras brilhantes e enigmáticas. As letras, estranhas e indecifráveis, zombavam da inteligência dos presentes. Não eram em acadiano, nem em aramaico, nem em nenhuma das línguas conhecidas pelos sábios da Babilônia. Eram palavras de outro reino, de outra dimensão, carregando consigo um peso de julgamento divino. O rei, em seu desespero, conseguiu balbuciar algumas palavras, sua voz um fiapo de som. Chamem os magos, os astrólogos, os caldeus. Quem quer que consiga ler e interpretar estas palavras será vestido de púrpura, terá um colar de ouro ao pescoço e governará como o terceiro no reino. Sua promessa ecoou no salão, um sinal claro de seu desespero. O banquete da glória havia se transformado em um palco de terror, e a Babilônia, outrora inabalável, tremia diante de uma simples mão na parede. A noite, que começou com a profanação, agora se revelava como o início do fim. Os magos, astrólogos e caldeus, portadores do antigo conhecimento babilônico, foram arrastados à presença do rei aterrorizado. Suas vestes luxuosas e seus semblantes outrora confiantes agora exibiam uma mistura de confusão e pavor. Eles se aproximaram da parede, seus olhos perscrutando as letras flamejantes com um misto de fascínio e impotência. Sussurros de encantamentos e fórmulas mágicas se espalharam, mas nenhum deles conseguiu decifrar a escrita. Era como se as palavras tivessem sido forjadas em uma língua que transcendia a compreensão humana, uma mensagem codificada por uma inteligência superior. O fracasso dos sábios, a elite intelectual do império, apenas aprofundou o desespero do rei e o terror dos convidados. A festa, que havia começado com a exuberância e a arrogância de Baltazar, transformara-se em um pesadelo coletivo, um palco de suspense e medo, onde a ignorância era a única certeza. O desespero do rei crescia a cada tentativa frustrada. Ele se contorcia em seu trono, as promessas de riquezas e poder se tornando mais estridentes, mais vazias, à medida que a esperança se esvaía. O ar no salão estava carregado de pânico, e a sombra da queda parecia pairar sobre todos.
Em meio a essa cena de caos e desolação, uma figura imponente adentrou o salão. A rainha-mãe. Sua presença trouxe um vislumbre de ordem e sanidade ao ambiente enlouquecido. Seus olhos, sábios e perspicazes, varreram a sala, fixando-se no rei Baltazar, que tremia incontrolavelmente. Com uma voz calma, mas carregada de autoridade, a rainha-mãe dirigiu-se ao filho. Ela se lembrou dos tempos do rei Nabucodonosor, pai de Baltazar, e de um homem singular que havia demonstrado uma sabedoria incomparável. Ó rei, vive para sempre, começou ela, tentando acalmar o tumulto. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem em quem há o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, achou-se nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o rei Nabucodonosor, teu pai, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. As palavras da rainha-mãe trouxeram um raio de esperança. Ela se referia a Daniel, o profeta hebreu, um homem de fé inabalável e integridade impecável, cuja reputação como intérprete de mistérios e sonhos era lendária. Daniel não era um mago comum. Ele possuía uma conexão direta com o Deus de Israel, uma fonte de sabedoria que transcendia os limites do conhecimento humano. Ele havia servido a Nabucodonosor com distinção, revelando segredos divinos que os sábios babilônicos jamais poderiam conceber. Baltazar, agarrando-se a essa última chance, ordenou imediatamente que Daniel fosse convocado. Mensageiros foram enviados às pressas, atravessando o palácio em busca do homem que talvez fosse o único capaz de desvendar aquele enigma celestial. O tempo parecia esticar-se agonizantemente enquanto esperavam. Cada segundo era um tormento, cada minuto uma eternidade, com as palavras flamejantes na parede como um lembrete constante da ameaça iminente. Finalmente Daniel chegou. Ele não trazia consigo a pompa dos magos ou a arrogância dos cortesãos. Sua entrada no salão caótico foi marcada por uma serenidade que contrastava drasticamente com o pânico que o rodeava. Ele era um homem envelhecido, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria e uma fé inquebrantáveis. Seus passos eram firmes, sua postura ereta, exalando uma calma que parecia desafiar a histeria do ambiente. Os olhares do rei Baltazar e do profeta Daniel se encontraram. De um lado, o monarca aterrorizado, pálido, com o corpo tremendo, a face marcada pelo medo e pela arrogância que desmoronava. Do outro, o profeta sereno, um embaixador de um Deus que Baltazar havia ousado desafiar. Não havia terror nos olhos de Daniel, apenas uma profunda compreensão da gravidade da situação e uma calma inabalável que só poderia vir de uma fé inabalável. O confronto de olhos era mais do que um encontro entre dois homens. Era um encontro entre a decadência humana e a soberania divina, entre a arrogância do poder terreno e a humildade da verdade espiritual. O palco estava montado para a revelação final. Daniel, diante do rei Baltazar, manteve a sua postura íntegra e inabalável. O monarca, em seu desespero, ofereceu-lhe as mesmas riquezas e honras que havia prometido aos magos: púrpura, colar de ouro e a posição de terceiro governante no reino. Contudo, Daniel, com uma clareza e autoridade que silenciaram ainda mais o salão, recusou as dádivas. As tuas dádivas fiquem contigo, e os teus presentes dá-os a outro, proferiu o profeta, sua voz ressoando com uma verdade inegável. Sua motivação não era terrena, não era o poder ou a glória deste mundo, mas a obedição a um propósito maior. Ele não estava ali para ser recompensado, mas para ser um instrumento da vontade divina. Com a recusa das dádivas, Daniel virou-se para Baltazar, e sua voz, antes calma, adquiriu um tom de solene repreensão. Ele não se intimidou com a realeza, nem com o poder efêmero do rei. Em vez disso,
ele confrontou Baltazar com a história de seu próprio pai, Nabucodonosor. Daniel lembrou ao rei a ascensão e a queda de Nabucodonosor. Como ele havia sido exaltado, mas seu coração se encheu de orgulho e arrogância, levando-o a ser humilhado e a viver como um animal, até que reconheceu que o Altíssimo Deus governa os reinos dos homens e a quem quer os dá. E tu, Baltazar, seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, declarou Daniel, as palavras cortando como lâminas na consciência do rei. A arrogância de Baltazar era ainda mais imperdoável, pois ele tinha o exemplo de seu predecessor, mas escolheu ignorar as lições da história e da soberania divina. Ele havia profanado o sagrado, desafiado o Criador de forma ainda mais direta ao usar os vasos do Templo de Jerusalém, e não havia aprendido com os erros de seu pai. O silêncio no salão era quase palpável, quebrado apenas pela respiração ofegante de alguns convidados. Todos os olhos estavam fixos em Daniel, que se aproximou da parede. Não havia hesitação em seus movimentos, nem dúvida em seu olhar. Ele estendeu a mão para as letras flamejantes e então, com uma voz firme e inconfundível, começou a ler as palavras que haviam aterrorizado a todos. Mene, Mene, Tekel, Parsim. A cada palavra, Daniel ofereceu a sua interpretação, e o destino da Babilônia se desenrolava diante dos olhos aterrorizados de Baltazar e de sua corte. Mene, começou Daniel, significa contado. Deus contou o teu reino e o findou. A primeira palavra selava o destino do império, uma contagem regressiva divina que chegava ao seu fim. Os dias de glória da Babilônia, sua hegemonia e seu esplendor, estavam irremediavelmente contados. Tekel, continuou o profeta, significa pesado. Foste pesado na balança e achado em falta. Uma imagem vívida se formou na mente dos presentes. Uma balança, onde o reino e o rei foram colocados, e o peso de suas ações, sua arrogância e sua profanação, revelou-se insuficiente. A Babilônia, em toda a sua opulência, era leve demais aos olhos do Criador, carente de justiça e reverência. Parsim, concluiu Daniel, com a maior gravidade, significa dividido. O teu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. O choque foi visceral. A revelação não era apenas de um fim, mas de uma substituição, de uma conquista iminente. A profecia não era apenas uma advertência, mas uma sentença. Aquelas palavras, outrora indecifráveis, agora ressoavam com uma clareza aterrorizante. O fim iminente não era uma ameaça distante, mas uma realidade que se aproximava a passos largos. Daniel havia revelado o plano divino, e a profecia se desdobraria na mesma noite. Enquanto o banquete prosseguia com seu falso esplendor, os persas, liderados por Ciro, já haviam desviado o rio Eufrates, que fluía sob os muros de Babilônia, e estavam prestes a entrar na cidade, aproveitando a baixa guarda e a confiança cega dos babilônios em suas muralhas impenetráveis e em seu banquete ininterrupto. O choro e o ranger de dentes eram quase audíveis no silêncio que se seguiu à interpretação. A realização do destino iminente atingiu a todos com a força de um raio. Baltazar, antes arrogante, agora era apenas um homem que ouvia a sua própria sentença de morte e a de seu império. Apesar da condenação, Baltazar, talvez por um último e vazio gesto de orgulho, ou talvez para cumprir sua promessa diante de todos, ordenou que Daniel fosse vestido com púrpura, recebesse o colar de ouro e fosse proclamado o terceiro governante do reino. Era um último suspiro de luxo, uma glória vazia concedida no limiar da destruição. Mas a alegria ou a satisfação que tal honra poderia trazer a Daniel se perderam na sombra da profecia. A glória era efêmera, o poder insignificante diante da mão que escrevia na parede o fim de um império.
A noite que começou com a profanação terminaria com a queda, e a Babilônia, a grande Babilônia, estava prestes a se tornar uma lembrança. A noite que começou com a profanação e a arrogância de Baltazar, mergulhada em um banquete de excessos, não tardaria a presenciar o cumprimento da terrível profecia de Daniel. Enquanto o rei tentava exibir uma última centelha de sua autoridade ao honrar o profeta, a realidade do destino batia à porta de Babilônia. Os persas, sob a sagaz liderança de Ciro, não esperaram pelo amanhecer. O plano, engenhoso e audacioso, havia sido executado com precisão militar. As águas do Eufrates, que serpenteavam por baixo das imponentes muralhas da cidade, foram desviadas, criando um leito seco que se tornou a rota secreta para a invasão. O caos irrompeu na cidade. O som da música e dos festins foi sufocado pelos gritos de terror e pelos clangores de batalha. Pelas comportas abertas, pelos canais secos, os soldados persas, silenciosos como sombras, adentraram o coração da Babilônia. A cidade, outrora inexpugnável, caiu sem um grande cerco ou uma batalha prolongada nas muralhas. Foi uma invasão cirúrgica, um golpe fatal desferido no momento de maior vulnerabilidade e complacência. No palácio, o terror se espalhou mais rápido que a notícia da invasão. Baltazar, embriagado não apenas pelo vinho, mas pela segurança ilusória de suas muralhas, foi pego completamente de surpresa. O rei, que momentos antes se pavoneava em sua grandiosidade, agora era uma figura patética, tremendo de medo, enquanto os invasores persas irrompiam no salão do banquete. A espada persa não fez distinção entre cortesãos e reis. Baltazar, o monarca orgulhoso, que ousou profanar os vasos sagrados e desafiar o Deus de Israel, encontrou seu fim naquela mesma noite. Sua vida foi ceifada brutalmente, um desfecho violento e ignóbil que selava o cumprimento exato da profecia de Daniel. O Império Babilônico, que parecia eterno em sua glória e poder, desmoronou em uma única noite, tornando-se uma mera nota de rodapé na história. A queda de Babilônia não foi apenas o fim de um império, foi uma demonstração retumbante da soberania de Deus. Aquele que pesa os reinos na balança da justiça e os entrega a quem quer, revelou seu poder sobre a arrogância humana. A história de Baltazar e da mão na parede transcende o tempo, ecoando através dos séculos como uma advertência contra o orgulho desmedido, a blasfêmia e a indiferença à autoridade divina. A lição central é clara: nenhum poder terreno é absoluto, e a soberba precede a ruína. Essa narrativa, registrada nas Escrituras, ressoa com uma profundidade que vai além de um evento histórico. A Babilônia, em sua representação mística, tornou-se um símbolo da rebelião humana contra Deus, da decadência moral e do sistema mundial, oposto aos princípios divinos. Sua queda serve como um prenúncio de eventos futuros, uma sombra profética lançada sobre a Babilônia espiritual, mencionada no livro do Apocalipse. Assim como a Babilônia antiga caiu por sua idolatria e perversidade, a Babilônia mística também enfrentará seu julgamento final. O legado dessa história não reside apenas na descrição de uma invasão ou na morte de um rei. Reside na mensagem atemporal que ela carrega, a advertência contra o orgulho, a arrogância e o desafio à autoridade divina. Baltazar, em sua cegueira espiritual, acreditou que poderia zombar do sagrado impunemente. Sua história é um lembrete vívido de que há um Criador que governa os céus e a terra, e que os impérios humanos, por mais grandiosos que sejam, são efêmeros diante da eternidade divina. A queda de Babilônia, a grande cidade construída sobre a presunção e o poder, é um testemunho indelével de que a verdadeira força não reside nos muros imponentes ou nas riquezas acumuladas, mas na humildade e no reconhecimento da soberania divina. A mão na parede não escreveu apenas o destino de um rei, mas gravou uma verdade eterna para toda a humanidade.
Uma verdade que continua a desafiar e a convidar à reflexão, à fé e à reverência. O silêncio que se seguiu à queda de Babilônia não foi o silêncio do esquecimento, mas o silêncio de uma lição que ecoa para sempre na memória da história e da fé.